Bom dia, meu povo. 11 de setembro e vamos com o nosso tarô do dia. Eu sei que estou aqui mais tarde hoje, mas, gente, tem dias que é impossível. É isso mesmo. Quem trabalha com energia precisa sentir, né? Sentir, se curar. Eu levei mais tempo na meditação. Eu senti muito aqui no meu cardíaco para enviar aquela mensagem para vocês aí, stories anteriores, com o tarô das palavras de Jesus, que eu gosto muito de refletir e meditar sobre elas, né? Eu coloco ele pouco aqui, muito em datas especiais, Natal, etc. Mas hoje eu senti de fazer, de provocar essa reflexão em vocês, né? De como vocês estão vivendo, porque eu faço isso todos os dias, né? Essas reflexões. Então, eu demorei mais um pouco, estou um pouco mais cansada também, então, paciência, é isso mesmo. Mas vamos lá, aspectos do dia 11. Bom, gente, hoje é dia 11, então hoje se permita viver aventuras de forma destemida, tá? E essas aventuras pode ser um novo projeto seu que você vai pegar, pode ser o seu ir para a vida mesmo, se você é muito travado, controlador ou controladora, de repente é um momento de você se liberar disso aí e viver uma aventura, tá? Ele tem uma bravura, uma impulsividade aí que é mais violenta, eu sempre falo isso todos os meses. E você precisa ver como é que você vai utilizar essa bravura na tua vida, sabe? É um número do idealismo, então aproveite aí para idealizar, porém com os pés no chão, porque tem gente que idealiza tanto um relacionamento, idealiza tanto uma vida que não se permite viver no aqui e no agora e contemplar as próprias bênçãos, tá bom? Diplomacia, ética no dia de hoje, mas reflitam sobre essas questões. Vamos lá de situações do nosso dia? Vamos lá. Olha, eu tenho pessoas aqui que estão extremamente reflexivas hoje, já acordaram assim, ou vão acordar assim, tá? Analisando muito a vida, os projetos de vida, as próprias angústias. Vão estar reflexivos sobre uma determinada pessoa, talvez uma finalização de uma relação, talvez, e essa reflexão vai levar a pessoa a compreender as questões, as próprias questões, porque quando eu trago a carta da centelha divina, ela é a carta que emana a maior energia desse baralho. E quando eu falo disso, eu falo que essa reflexão sobre uma finalização, sobre um peso, sobre um comportamento, inclusive, talvez autoritário, talvez muito dominante, muito controlador. Se você é uma pessoa que é muito controladora, isso provoca angústias na sua vida. E você vai estar muito reflexivo sobre isso hoje, sobre soltar o controle, sobre como você tem vivido. Isso é bom. E se fui eu que provoquei nos stories anteriores, eu fico mais feliz ainda. Eu preciso que você me dê o feedback se você se encaixa com essa situação. Porque eu vejo uma determinada aqui profundidade e tem alguém reacendendo aí a própria fé. Mas eu vejo aqui que pessoas que finalizaram relações podem estar refletindo sobre como esse término trouxe, inclusive, uma paz, sabe? É isso. Bom. Bom, temos uma segunda situação onde há sabotagens ou autossabotagens, mas eu sinto que são sabotagens de um certo meio onde você está vivenciando, mas vejo você muito protegido ou protegida aqui, tá? Pelo divino, pela tua guiança, tem sabotagens nas relações ao redor. Muita atenção, tem astúcia, tem a perspicácia, utiliza a energia da raposa que a gente saiu aqui, a energia da serpente, para trazer perspicácia e provocar transformações na sua vida, tá? Tem uma questão aqui muito forte de proteção divina e de bênçãos. Se você sabota a sua felicidade sempre, atenção, porque esse padrão de pensamento negativo na sua semeadura pode fazer com que você venha a colher mais problemas, né? Acolher pepinos e não morangos, é o que eu quero falar. Ok? Vamos lá.
Bom, vejo a presença de cansaço, desgastes, mais um dia de fluidez. Eu vejo aqui prosperidade e abundância para vocês aí que estão se sentindo mais desgastados emocionalmente e desgastados também com relação a energeticamente, é o que eu quero falar, tá? Mediunicamente desgastados e cansados. Eu falando do cansaço, vai que essa mensagem é para mim de repente. Mas vejo aqui prosperidade, vejo abundância, vejo fluidez, ou algumas pessoas estão preocupadas por não estarem ganhando dinheiro, etc. Muito preocupados com dinheiro. Mas não, a guiança já descartou isso aqui, já trouxe aí que o coração está muito cheio de abundância, mas hoje vai ser um dia desgastante. Veja o que você pode fazer para recuperar a sua energia, tá bom? Os seus caminhos estão abertos. Vamos clarificar essas 3 situações? Vamos lá para a primeira. Vamos lá, meu povo. Nessa situação, onde eu falo que pessoas estão refletindo muito sobre a própria centelha, soltando mais o controle, ou refletindo sobre soltar o controle das coisas, eu vejo aqui, inclusive as coisas com relação a uma figura masculina, que eu falei assim, alguém está refletindo sobre como esse término trouxe crescimento, né? Está analisando muitas coisas, analisando muitas angústias. Para vocês, eu trago insights aqui. Pode ser um período onde vocês estejam aí precisando desse inverno necessário. O Sás traz o inverno necessário. É um período onde tudo fica parado, é um período onde tudo esfria. Mas esfria por quê? É meio que a carta da esterilidade desse tarô aqui de Bellini, que a pessoa está meio ilhada. E quando a pessoa está meio ilhada, a pessoa reflete mais sobre a própria vida. Isso reflete um pouco sobre o arcano da torre, porque quando as coisas desmoronam, é justamente ali que a gente tem que modificar as nossas estruturas quando não estão em bases consolidadas, né? Quando estão sendo nossos tijolos, quando estão sendo colocados em solos instáveis, eles simplesmente desmoronam. E isso é para que a gente encontre a nossa centelha divina. Eu vejo alguém aqui que está soltando um pouco mais o peso, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas imaturas, que pode ser essa figura masculina, ou você tem imaturidade, não está querendo talvez entender até o que a tua guiança está trazendo para você, e eu falo isso por meio da intuição mesmo, tá? Tem alguém que talvez você tenha essa idealização de uma coisa esteja te fazendo ficar no território de uma determinada ilusão. E aí você tem um engano de algo que é estável. Você tem um engano de algo que tem estrutura, mas isso não tem estrutura. Você está refletindo. Então você acha que isso tem um efeito estável, mas não tem. Não é uma base estruturada isso. Pode ser com relação à figura masculina, gente. Término, relações. Mas tem algo aí que já esfriou, tá? E você está mantendo, talvez até a sua descrição em relação a isso, dentro do seu sentimento, não está expondo tanto isso, tá? Eu posso falar aqui de alguém, pode ser uma figura que é um chefe, pode ser uma figura que foi uma figura de autoridade na sua vida, mas é alguém que é muito autoritário e controlador. Vocês podem estar lidando com isso, ou vocês têm esse âmbito masculino do controle. Eu trouxe isso aqui para vocês. Então, essa situação vai se encaixar nessas duas questões, tá? Peraí. Eu até coloquei um símbolozinho de rodando no story anterior, justamente porque essas pessoas podem estar assim, nessa reflexão. Tem uma questão aqui trazendo a espiritualidade, auxiliando muito isso, tá? Você pode ter lidado com algo, alguém que teve muita usura, ou está lidando com isso, mas é isso, tem uma estrutura que você tem esse engano de que essa estrutura é uma boa estrutura, mas não é. Muito profundo isso, tá? E aí tem um embaraço da tua parte com relação a equilíbrio. Tem algo que não está equilibrado. E você precisa ter coragem para encarar isso, tá? Segurar essa boca. Entenda uma coisa,
tem algo precisando ser controlado aqui, e o que precisa ser controlado é o ego. Talvez você já esteja entendendo que tem coisas que era do seu ego, uma birra de criança que você queria, porque queria, e aquilo estava no seu ego, mas você não estava entendendo qual a parte tua que era da centelha. Tá? Eu posso estar falando aqui de uniões, parcerias, ok? Olha aqui, eu falei sobre essa carta da esterilidade, é justamente Sás aqui, tá? Tem algo que é uma comunicação que talvez não aconteça, ou você transitando muito assim, eu falo de céu e inferno, sabe como é que é? Mas agora você está reconhecendo as coisas, talvez você esteja tendo mais clareza das coisas, tá? Você está sentindo mais, a sua intuição já está... Então, gente, vocês já estão sentindo, tá? Vocês estão dando mais ouvidos aos sentimentos de vocês e estão no caminho certo. De novo sai a carta dos livros aqui, de muita análise e reflexão para ter clareza, tá bom? Vamos lá. Próxima situação. É uma situação sobre raposa serpente, que eu falei aqui. Deixa eu pegar meu café para botar isso aqui ao lado. Para vocês aí que estão lidando com situações onde tem cobras, serpentes, lagartos, raposas, tem um término, tem algo que vai se liberar para gerar um novo começo, tá? É o que eu preciso dizer a vocês, e muitos de vocês estão esperando por isso, ok? Vocês precisam recuperar a vitalidade de vocês, e a vitalidade de vocês está na espiritualidade. Então, tem uma recuperação de vitalidade aqui que precisa colar muito com a espiritualidade, tá? Eita, peraí, galera. Ok, vocês estão lidando com muitas provações, falas, mexericos, pelas costas, inclusive. Tem forças ocultas aqui, eu posso estar lidando aí com pessoas que estão mexendo com campos espirituais, que não estão tendo noção. E, infelizmente, as pessoas não conseguem compreender o que é a lei de causa e efeito. Se conseguissem realmente compreender, não faziam essas coisas, tá? Você está lidando com isso aqui. Mas tem um final de sofrimento. A espiritualidade está dizendo calma. Tem um final de sofrimento trazendo aí infinitas possibilidades. Ok? Vai ter uma nova fase que vai chegar. Tem uma roda girando para trazer aquilo que você merece e necessita, para te colocar no lugar certo, para colocar outras pessoas no lugar onde elas buscaram estar, tá? Porque é lei de causa e efeito. Não adianta fazer as coisas com as outras pessoas e depois não assumir a responsabilidade sobre isso. Sobretudo quem está mexendo com questões energéticas. Eu estou falando aqui, eu posso estar falando com você que está mexendo, eu posso estar falando com outras pessoas. Então, atenção, nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. A gente tem nossos planejamentos reencarnatórios, mas muita gente não cumpre isso, né? E dentro desse planejamento a gente tem o livre-arbítrio para agir. Então, muitas vezes a gente tem os karmas e provas e expiações, algumas a gente precisa passar, mas outras, inclusive, são atenuadas a depender de como levamos. A depender de como levamos a nossa vida, ok? Saibam disso. É isso que vocês precisam saber. Tá? Vocês estão tendo muitos desgastes e muitas perdas, mas a espiritualidade está dizendo, vocês acham que a gente não está vendo? A gente está vendo. Mas o trabalho para melhorar isso não é rápido, porque depende de muitas energias. Então entendam isso. Vocês estão protegidos. É o que eu falei para vocês. Apesar de estarem rodeados de raposas, serpentes, traições, gente que está mexendo com energia, gente que talvez esteja mexendo com seu campo energético. Mas o que eu vou falar para vocês, se vocês elevam e vão recuperando a vitalidade dia após dia, as coisas não pegam em vocês. Vai por mim, estou falando com conhecimento de causa. Não é fácil, mas é o que precisa ser feito.
para aliviar as angústias de vocês, eu vou dizer para vocês. Tem uma mudança celestial que está encerrando com isso aqui, tá? Para trazer essa nova fase. Tem um final de sofrimento aqui. Confie no que a espiritualidade está falando. Tem um conselho para vocês. Compreenda e se liberte de qualquer pensamento que venha lhe deixar travado. Porque quanto mais você entra nessa energia aqui, mais no looping você fica. Ok? Simbora. Última situação onde eu falei que tem pessoas muito cansadas aí energeticamente, mas estão aí com o coração extremamente abundante, caminhos abertos, mas estão aí com cansaço e precisam recuperar a vitalidade. Tá bom? Bom, eu trago aqui uma questão relacionada a você estar sendo muito guerreiro, guerreira. Vocês estão sendo extremamente guerreiros, né? Lutando no direcionamento daquilo que vocês querem. Eu nem gosto de falar lutando, porque aqui sai uma carta de fluidez, que é a carta dos peixes. Mas vocês estão correndo atrás, muito corajosos, com discernimento daquilo que querem, com comando da própria vida, e com isso tem oportunidades para vocês. O pensamento de vocês está bem focado nos projetos, tá? E aqui eu já trago o idealismo aqui, eu trago o 7 de taças, é o 7 de copas, mas eu trago aí muito dos sonhos, oportunidade de realizar sonhos, e tem direcionamento aqui, tem coisas vindo para a vida de vocês, que vocês estão na direção super certa, tá? Só isso que eu tenho para falar para vocês. Tem um equilíbrio aqui de luz e sombra, você está tendo muita clareza do que você quer, isso é maravilhoso. Tem ambição aqui, onde quer chegar. Mas essa ambição tá vindo com equilíbrio, não tá vindo com ego. Eu trago 6 moedas, eu trago o número 6 na cabala. O 6 ele tá na posição de equilíbrio, tá? E está refletindo aí. Está sendo reflexo de Deus, que é a esfera muito maior que a gente tem. Então, eu sinto aqui que pra vocês tá muito bom. Vocês têm ambição, vocês têm... Muitos aqui são muito generosos, ajudam bastante. E com isso, assim, permitam-se... Espera aí que eu vou falar. Permitam-se desfrutar dos seus desejos, enquanto isso tudo não acontece, da espera, mas se sentindo vitorioso, é o que eu quero trazer aqui. E assim, gente, vocês podem até... Algo pode até estar atrasado na vida de vocês, porque tem alguns obstáculos, mas vocês estão muito fiéis àquilo que vocês querem alcançar e com muita satisfação, tá bom? Ave Maria. Tem uma transformação aqui muito grande acontecendo já. Muitos de vocês estão cuidando até da própria saúde também. Saúde mental. Hoje é um dia para vocês, inclusive, se permitirem descansar um pouco. O descanso mental, não se cobrem tanto, tá? Porque senão você vai adentrar em muito mais energia. Quanto mais densidade, pior. E às vezes o corpo precisa mesmo desse descanso, tá? Esses inimigos aqui não são inimigos, inimigos, mas tipo assim, eu trago aqui a densidade, eu trago aqui tensões. Então hoje se permitam descansar, e eu falo de tensões, aí saiu aqui as negociações, e para a questão de saúde fala muito de tensões mesmo, talvez dores no corpo, etc. Se permitam descansar, ok? Isso é um presente que a espiritualidade está dando para vocês. O descanso também é um caminho para o sucesso, ok? A gente não precisa ser 100% tarefeiro, tá bom? Vamos lá, esse é o conselho geral aqui para todo mundo que está saindo. Conselho geral. Ai, desfrutem, gente, desfrutem. Olha só, eu sempre falo que nós somos filhos do Criador, então somos feitos da mesma matéria que Ele. A gente precisa desfrutar também das nossas criações, dos nossos projetos. Mas aqui tem a carta da criação. Olha o mundo.
Se permita desfrutar das suas criações, dos seus projetos, tá? E a sua criação, inclusive, mas não tem um projeto nenhum, mas você, por exemplo, tem um filho, desfrute da sua criação, tá? Preserve isso. Essa é uma carta para a gente meditar sobre a capacidade que temos de mudar a nossa realidade, tá? E se você tiver com um padrão de pensamento muito negativo hoje, essa carta pede que você reflita sobre este padrão de pensamento, tá? Por que você está com esse padrão de pensamento? Mas desfrutar das criações divinas, contato com a natureza, enfim. Signos: Libra, Áries. Uau, caiu tudo aqui. Sagitário. Espera um pouquinho. Derrubou até a minha mesa. As cartas estavam arrumadas. Meu Deus do céu! Touro. Ave Maria. Caindo tudo, vocês viram, né? Peixes. Então eu tenho Libra, Áries, Sagitário, Touro, Peixes, Leão e Câncer. Ok? Tamo junto. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. A gente tem Libra, Áries, Sagitário, Peixes, Touro, Câncer e Leão. Gente, beijo grande, ótima quinta, e devo avisar a vocês uma coisinha. Hoje a gente não vai ter intuitiva da semana, tá? Já recebi o download aqui entre um story e outro e foi bem sacrificante fazer isso hoje. Enfim, teve story que não tava querendo ir, eu postei um card muito tempo antes e não foi, então só eu sei dos bastidores. Mas hoje foi pedido aqui um dia realmente sem intuitiva da semana. Tchau, tchau.